Qual a origem do pecado? O que é pecado? Quais as consequências do pecado? Quando o pecado adentrou a raça humana? Com essas 4 perguntas, iniciaremos agora o programa Atitude. Roda a vinheta! A martiologia é a ciência que estuda o pecado. Em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual a origem do pecado? A origem do pecado se deu no plano espiritual, com a rebelião de Lúcifer atraindo a terça parte dos anjos, como está escrito em Isaías 14, de 12 a 14. O que é pecado? Em Gênesis 2, versículo 17 está escrito: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Portanto, amados irmãos e amigos, pecado é errar o alvo, desobedecer a ordem de Deus. Quais as consequências do pecado? De acordo com Gênesis 3, o pecado trouxe uma série de consequências. A primeira consequência do pecado foi morte física, como está escrito em Gênesis 3, versículo 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. A consequência do pecado também trouxe, além da morte física, trouxe também a morte moral, que é a vergonha, como está escrito em Gênesis 3, versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A consequência também do pecado traz a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, como está escrito em Gênesis 3, versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Portanto, as consequências que o pecado trouxe ao homem foram 3 mortes: física, moral e espiritual. Por fim, quando o pecado adentrou a raça humana? O pecado adentrou a raça humana por um acréscimo e uma omissão. Um acréscimo por parte da mulher, pois a mulher, em conversa com a serpente, disse que Deus tinha dito para que não tocassem e nem comessem do fruto, pelo contrário, eles morreriam. Portanto, Deus não disse para não tocar, como está escrito em Gênesis 2:17. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Portanto, a mulher acrescentou que Deus tinha ordenado para que não tocasse, e Deus não tinha dito isso. Deus disse para não comer. E a omissão vem por parte da serpente, que confirmou para a mulher que ela não morreria. Portanto, a serpente estava ali confirmando que ela não morreria naquele exato momento, a morte física. Mas, no entanto, o pecado adentrou a raça humana pela omissão também da serpente, que mostrou para a mulher que ela não morreria. E, de fato, ela morreu. Logo depois, quando foi expulsa do jardim, ela teve a sua morte também física. Mas, naquele momento, aconteceu a morte moral e espiritual. A mulher já passou a viver, o homem já passou a viver uma vida finita pela desobediência à vontade de Deus. E para concluir,
nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Por mais que uma paisagem parece suja e feia, quando se acumula neve, torna-se bela. Às vezes parece até deliciosa. Isso porque o branco da neve a encobre. Porém, mais tarde, quando os raios da primavera começam a brilhar, a neve começa a derreter. Aí, neste momento, constatamos que aquela paisagem em nenhum momento foi purificada. Assim são os nossos pecados. Não devemos escondê-los, mas devemos confessá-los ao Senhor nosso Deus, como está escrito em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse ao Senhor os seus pecados e você terá dele o perdão. Obrigado. Até o próximo vídeo.